Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Olá, para você que está no YouTube, Band News FM Rio, ou ouvindo a gente nas plataformas de podcast, Gastronodicas, o primeiro de 2024 no ar. E maravilhoso esse primeiro de 2024. Eu tô mega, ultra blaster feliz, gente. Não sei. Porque é uma comida tão saborosa. Depois, assim, porque ninguém acredita, né? Tem um tabu, a gente vai falar sobre isso. Mas eu comi muito pernil, Lacerda. Também. Muito chester. Bacalhau. Franguinho, bacalhau, muita rabanada. Falei, caramba, vamos parar de chutar o pau da Eu fiz o barraca. inverso de você no Ano Novo, eu fiz churrasco. Picanha, fraldinha, bife de ancho. E aí hoje eu falei assim, não, né, Lacerda, vamos pegar leve. Leve no sentido de que é uma comida saborosa, mas feito com tudo aquilo que não faz parte, que não vem a origem da proteína animal. A gente está falando de uma história que é incrível do Daniel Biron, porque eu conheci ele, você acredita? Que ele era um designer, ele tinha uma agência, não era chefe, não era nada ligado a essa história. E, de repente, hoje eu recebo o Daniel Biron no Gastronodicas do Teva Deli, que acabou de abrir Teva Deli, porque o Teva, que é de comida vegana, abriu em Ipanema em 2016, né? E hoje ele acabou de abrir em Copacabana o Teva Deli. Gente, você vê o sucesso dessa comida. Porque o cara abriu uma deli depois, né? É sinal de que tá bombando, hein, Daniel Biron? Bianca, poxa, prazer estar aqui com você. E da próxima vez eu tenho que trazer uma rabanada também, Lacerda, porque tinha rabanada vegana. Ai, tô Olha aí, a arrasada. gente Tava faz na listinha que ele ia trazer Quase rabanada. tudo, a eu não rabanada devia ter entendi. trazido. Olha. A gente tinha salpicão de jaca também Que eu para amo a ceia. moqueca de jaca, tá? E com a jaca, que é uma fruta fantástica, super versátil, você faz muita coisa. Com a jaca verde, claro, com a madura a gente sabe, jaca é uma... Semana passada, fruta, minha né? empregada fez minha secretária em casa, que é minha irmã, Isa, que ama fazer sacolé. Comprei jaca na feira, ela fez sacolé de jaca. Coisa de criança. A gente que é do Rio está muito acostumado com a jaca, assim, nas ruas, né? Você vê a jaca, Vários. muitas vezes nos parques também, é muito acostumado com a jaca que cai da árvore já madura. E muita gente Não, tem uma, aquele uma certa aroma rejeição. maravilhoso da jaca. Tem gente que Sim. odeia, que jaca Exato, é ame ou odeia. Isso. O Eu aroma amo. da jaca, Mas eu ela lembro, quando... eu odeio. Perfume. Mas quando ela tá verde, é um alimento neutro. Assim como o mamão verde é muito usado na culinária tailandesa, por exemplo, a jaca verde é fantástica, porque ela é neutra, você tempera e usa de forma super versátil em pratos salgados, não nos pratos doces. Então isso que é o interessante. O salpicão de jaca é super... Salpicão eu nunca comi, a moqueca já e super adorei. gostoso. Agora, não vamos avançar tão assim, não. Você explica pra gente essa mudança de carreira. Como é que foi isso? Porque é inacreditável. Eu nunca imaginei estar recebendo o Daniel Biron aqui, que eu conheci ele há muitos anos, para falar sobre a comida vegana, sobre o restaurante dele, sobre a deli dele, que, aliás, as embalagens são bárbaras. Isso aqui, ó, eu posso até usar para porta-joia, olha. É orgânico. Conta, Daniel, porque a gente sempre acha que tudo na vida da gente é muito improvável, principalmente mudança de carreira, né? E a sua foi brilhantemente feita com sucesso. Eu trabalhei como designer muitos anos. Na época que a gente se conheceu, eu estava no início da carreira e fiz muita filipeta, muito flyer para balada, para as festas da cidade e trabalhei em algumas casas noturnas na época. E no auge dessas e- festas, que era assim, festa para exato. 2.000 pessoas, vamos distribuir filipeta na praia. Exatamente. O Michel e a Carol começando carreira. Então, muita gente nesse Exatamente. mercado que está hoje aí super bem. Então, já tem um tempinho. E aí, eu trabalhei como designer há muitos anos, até 2007. E até então, uma gastronomia em casa normal, comia Muito de pouco. tudo. Sim, comia. Eu me tornei vegetariano em 2006, mais ou menos. Ainda Por opção, trabalhava. foi uma escolha sua foi- ou teve realmente a interferência ou influência de alguém? Teve a influência de um amigo. Então, ele era por razões mais, assim, espirituais, esotéricas e tal. Hoje eu não acredito muito nisso, mas na época aquilo foi uma porta de entrada. Comecei a fazer yoga, comecei a praticar também yoga, que também é outra filosofia que acaba levando muito para esse lado de saudável, de ter um estilo de vida que se evita excessos de todos os tipos, que não bebe álcool, tem uma prática, né, de exercício e tal. Mas a filosofia do yoga é muito mais do que isso, envolve também, em geral, uma opção por uma vida sem consumo de produtos animais. Com outro estilo de vida, né? Exatamente. Isso foi uma porta de entrada, eu comecei muito por aí. E na época, eu ainda trabalhava como designer,
mas já estava numa fase assim meio que questionando se era aquilo mesmo que eu queria fazer e tal. Ainda fiquei alguns anos nessa transição, até que em 2008 eu me tornei vegano. 2008 eu já, né, até 2006, 2007, acho que desde 2005 eu era vegetariano, ovo-lacto vegetariano. Então consumia produtos de origem animal, mas não consumia carnes, peixes e derivados. E aí quando foi em 2008 eu me tornei vegano e aí o impacto foi maior nesses questionamentos Você de ficou estilo de 2 vida. anos do vegetariano Isso, para o mais ou vegano. menos, exato. Transição, né? Isso hoje, cada pessoa tem o seu processo, Claro. a sua trajetória nesse sentido também, né? Aquilo foi uma forma de eu até me libertar daquela cultura de consumir. E tem uma questão social muito forte também, que você, de repente, na época, em 2007, 2008, você tinha menos opções do que você tem hoje. Não podemos esquecer que nesses, sei lá, 16 anos, muita coisa mudou. E hoje você tem isso muito mais aceito, muito mais E aberto. até a mudança abrupta também faz mal pro próprio organismo, né? Você É, tem que é interessante. ir equilibrando, né? Sim, Pra fazer isso essa também é um ponto transição. interessante, de você ter Quando um você lado... fez essa transposição, vou fazer uma pergunta a Sobral, que está aqui nos bastidores, que eu sou muito fã dela, Marcela Sobral. Vini, depois vira essa câmera para mostrar a Sobral. Tá? Porque ela não vai ficar aqui escondida, não. Quando você começou, que você fez essa passagem, existe no veganismo, logo quando você começa essa coisa, estou esclarecendo aqui, porque tem muito ouvinte nosso que eu acho que é preciso entender. Ah, não vou usar sapato de couro. As roupas, hoje, inclusive, tem grifes que trabalham só com roupas veganas, né, e tudo mais. Mas no início, quando você aderiu ao movimento do veganismo, isso vem junto também? Está no pacote? Faz parte da história? Tem porque esse é até a gente estava conversando antes nos bastidores sobre cozinha vegana e aí culinária vegana. Então, o termo vegano não é corretamente usado na associação com a cozinha. Por quê? Porque veganismo é estilo de vida. Claro. Então envolve sim a culinária, mas envolve também Desde o o vestuário. vestuário, o uso por produtos que não testam em animais e que a gente sabe que hoje é mais fácil porque várias dessas empresas usam selos quando são produtos que são produzidos sem crueldade, não testados em animais ou sem produtos de origem animal. Então tem sim essa associação. Então desde que seja algo que esteja ao seu alcance, porque às vezes as pessoas ficam muito achando que o veganismo é algo inatingível, mas ele inacessível, mas existe um caminho do meio, existe uma transição. Não significa que você se tornou vegano, automaticamente você descarta todos os seus acessórios de couro e tal. Isso depende muito de como a pessoa se sente, porque existe uma questão ambiental também associada ao veganismo, que é muito forte hoje, muita gente se torna vegana por questões também ambientais, socioambientais. E aí você não vai descartar, você vai doar, ou de repente você vai usar até aquele, até aquele produto terminar e depois, mas isso depende de como você se sente. Porque, por exemplo, você pode não se sentir mais bem usando uma jaqueta de couro. Então é aquilo, isso cada um desenha a sua linha. Só que eu acho que tem um pouco essa coisa de que o vegano, parece que as pessoas acham que o vegano tem que ser perfeito. E aí é uma associação que eu acho muito negativa. É que aí você fala de padre, né? Esse padre aí não fala um palavrão. Tá lá. Exato. Caramba, vai falar uma besteira, porque é padre, né? Então, existe uma associação de que o vegano tem que ser quase que imaculado, perfeito. Ele tem que ser perfeito em todas as esferas possíveis. E não é, eu acho que é uma transição. É só uma opção de vida, de uma escolha, de estilo de vida. Você escolheu mudar, então agora você tem que dar um exemplo. E se cobra uma coerência que nem sempre tem que ser real. E tem mais uma questão que é a associação com o esoterismo, com a espiritualidade. Foi o que você falou, um amigo meu foi super importante. E que não necessariamente é verdade, porque o cara pode ser vegano e ser ateu, e não ter ligação, conexão nenhuma com espiritualidade, e nem por isso ele quer participar do uso e da exploração de animais. Então, as pessoas são veganas também por questões, principalmente por questões éticas, que é a questão... Socioambiental também. São vários os fatores. Tem a saúde, que é um outro elemento também que a gente acaba abordando de alguma forma. Mas é isso. Então, minha porta de entrada foi essa. Mas hoje eu sou vegano por outras razões. E aí você, em 2016, abriu o Teva em Ipanema. Isso. Aí, em 2010, voltando só um pouco atrás, nessa transição profissional de 2008 para 2010, eu fiquei um pouco nessa do que fazer. Ainda continuava fazendo trabalhos como designer, já era vegano. Mas eu quis colocar a minha filosofia de vida em prática e, ao mesmo tempo,
pensar em alguma coisa que profissionalmente seria interessante. E aí, na época... E que tivesse a ver com essa nova Exatamente, filosofia, né? Exatamente. E aí eu viajava, tinha oportunidade de viajar, ia para os Estados Unidos. Muitas vezes eu via restaurantes veganos, restaurantes 100% vegetais, descolados, lindos. Com gente Com legal. gente legal, É. lindo. Aí eu chegava aqui no Brasil, eu não entendia por que todo restaurante vegano tinha a música da Enya tocando, incenso, e tinha cadeira de bambu. Praticamente você aquele estava na ambiente... Índia. É, e Fazia aquele amor. ambiente esotérico, aquela coisa, né, associada ao yoga. E, assim, sem querer criticar a filosofia do yoga, porque eu pratiquei yoga e super admiro, mas tem uma coisa assim de não precisa ser a lavagem cerebral para todo mundo ser yogi, Claro, ser concordo. praticante sabe assim, de filosofias Até porque a gente holísticas. falou, não é um processo de exclusão, é um processo de inclusão. Você não pode ver dessa Exatamente. forma, né? Então eu achava que faltava, tinha um gap assim, tinha essa associação com a espiritualidade, com essa perfeição do ser relevado, da pessoa vegana tem que ser elevada e, portanto, a comida tem que ser, tudo tem que ser perfeito, tem que ser integral, então tinha mais essa dimensão do saudável, porque existem essas associações. É as pessoas- cultural, tá? Porque É. eu mesma falo, comida saudável. Não, não é. E o natural, aquela coisa Você está do falando da natural. falta de proteína animal, da falta não, de não usar a proteína animal. Ponto. É o que a gente fala, você vai comprar uma comida no mercado processada, a opção é a seguinte, vegana, não quero comer proteína animal. Ponto. Né? E as pessoas falam assim, não, eu mesma sempre, a gente estava falando sobre isso, restaurantes naturais. E hoje em dia a maioria dos grandes restaurantes, eles têm um bom cardápio de comidas realmente veganas, assim como a vegetariana também, né? Isso melhorou bastante. E eu acho assim, que ainda falta um pouco os chefes terem mais criatividade e vontade de criar. E desafio também, porque às vezes o chefe tem medo de desafiar isso Sim, mesmo, né? E tem uma questão óbvia de restaurante que a gente tem que também considerar, falando de restaurante, porque eu tenho e sei como é. Às vezes a pessoa quer incluir uma opção e ela coloca, mas ela dá a nomenclatura equivocada. Então ela Prato, chama... ainda bota a folhinha do ela lado. bota, exato. vegana, Assim, eu acho que tem que ter uma legenda, sem dúvida nenhuma, mas às vezes a nomenclatura não ajuda. Então você coloca lá, curry vegano. Se você coloca a nomenclatura um pouco diferente, você coloca lá, curry de vegetais, curry perfumado de vegetais. Olha Já como muda. muda tudo. Já muda. E aí você coloca lá tudo. uma legendinha que é vegano, que não contém nenhum produto de origem animal, você vai fazer com que as pessoas que não são veganas também se interessem em comer. Exatamente. E aí, o problema é isso, se o prato não sai, É verdade, a se ele não apresentação tem... do cardápio já vira um processo de exclusão. Sim. Você vai pular aquela Sim. dica. Você é Você já vegano? começa a Não quero pular. vegano. Não, esse não, Eu esse nunca, não. eu nunca vou esquecer, teve uma polêmica que uma amiga minha jornalista me mandou anos atrás no Rock in Rio, de um lugar que ela foi que era vegano, e o tema da matéria que saiu publicamente aí divulgada era assim, dizendo dessa visita que esse jornalista fez a essa opção vegana dentro do Rock in Rio, porque não tinha outras opções, estava tudo lotado, ele foi nesse quiosque, Caramba. e aí ele escreveu um texto dizendo, né, assim, começando o texto Se surpreendeu, né? negativamente. O que ele disse? Ele disse assim, eu normalmente vejo a palavra vegano, 0%, a palavra açougue, 100%, fiz a média, 50%, então resolvi provar. E aí fez uma crítica tremenda a esse negócio, dizendo que tinha sido horroroso, que tudo era ruim, que ele entendia por que as pessoas tinham uma resistência, e isso foi uma polêmica. Então, E uma história altamente pessoal, né? Que isso era o gosto dele. não, né? mas assim, num certo ponto, é porque eu acho que nesse caso especificamente, as pessoas, assim, o produto tem que ser bom. Então não adianta ser vegano, não adianta você ter qualquer bandeira, sem glúten, sem lactose. Primeiramente, o produto tem que ser bom, Tem que ter sabor. tem que ter sabor, tem que ser bom. Claro, é importante ter filosofia, sem dúvida nenhuma. Mas tem que ter sabor. Então é uma discussão meio complicada, porque assim, não basta ser vegano, não basta ser sem lactose, não basta ser sem glúten. Assim, quando ele é só sem glúten, para uma pessoa que não pode, uma pessoa celíaca, quando vai comer um pão sem glúten ruim, ela fala, poxa, que bom que tem uma opção para mim. Então passa a ser uma concessão. A pessoa, É ela verdade. fica... Então, durante muito tempo, isso era verdade. O vegano se satisfazia com qualquer coisa. Uma salada sem molho, um espaguete com molho de tomate. Falou agora há pouco um salpicão de jaca. Salpicão geralmente é frango, né? Então você tem que criar um artifício para ter um sabor. Sim. A gente pulou Mas um tem que ser vagão da bom. locomotiva. Aí você, que eu tô super curiosa para saber, quando você aderiu realmente, falou agora eu vou virar vegano, vou repensar minha carreira.
como é que foram os caminhos? Porque montar uma história dessas, já é difícil montar um restaurante que todo mundo coma, que não seja vegano. Sim. Imagina você montar um vegano. Primeiro que você tem que ser muito corajoso, né? Então, como é que foi isso? Você teve, assim, você não entendia dessa gestão, você não tinha a menor experiência nesse mercado, da gastronômico, quiçá, né, de comida vegana. Como é que, né, deve te dar os medos que você teve, as incertezas. Como é que foi esse processo aí, essa sua escolha? Eu primeiramente, assim, pensei bem no que seria, quais eram os cenários possíveis para uma carreira nova. Vem cá, você está falando, mas eu quero abrir essas coisas aqui, vai, que eu quero falar. Então, tinham possíveis cenários diferentes, assim, para seguir. E um deles era, eu comecei a escrever, botei isso no papel, quais são os possíveis caminhos Claro, fiz o seu possíveis, business plan da sua vida. Exato. E aí, descobri um curso nos Estados Unidos, pesquisando. Fui para Nova York. E você já estava até então decidido que você queria virar a chave para a gastronomia. Eu tava bem inclinado, fui para Nova York, passei um mês lá, pesquisando restaurantes, pesquisando conceitos. Em cima disso que a gente tinha falado, né, dos restaurantes lá serem lindos, comida bonita, saborosa, um público que não necessariamente era vegano e que atraía esse público também por ser uma proposta legal. Em Nova York hoje você tem diversas vertentes, restaurantes veganos até de comida Sichuan, que é uma comida chinesa, um tipo de comida chinesa. Então você tem francês vegano, você tem diversas ofertas, né? E que o nosso mercado ainda está está começando a chegar lá, mas ainda está um pouco atrasado. Deixa a desejar. Isso. E aí eu passei esse tempo lá pesquisando conceito, voltei e eu tinha, na época, já tinha conversado com o meu sócio. Meu sócio já tinha restaurante. Então ele tinha um restaurante não vegano. Na época ele não era vegano, ele era sócio do Venga, do Bar de Tapas. Gente, não acredito. Um dos sócios. Nisso. E a gente na época já vinha falando, fez algumas viagens juntos e a gente debatia conceito, pegava referência. Então, assim, foi tudo muito pensado. E aí a gente até achar o ponto, a gente debatia muito isso, olhava, anotava, fotografei tudo, escrever cardápio e desenhar esse cardápio inicial do Teva foi um dos maiores desafios da minha vida, porque é muito isso, né? Mas não visualmente só, Imagina, é mais no sentido mesmo... Que atrair, exatamente, que é essa conexão da alma que você falou, das emoções, né, de você ter um cardápio... Que encantar mesmo, despertar os surpreendesse. sentidos. Como é que você vai despertar o sentido? É. Você tem que pensar numa coisa muito fabulosa, né? Dentro do Exatamente. veganismo. E aí, essa minha bagagem como designer, como alguém que trabalhou, né, em casas noturnas. Então, essa coisa da hospitalidade sempre foi uma coisa que eu curtia muito. Uhum. Então, desde a época que a gente se conheceu, eu tinha essa coisa de receber pessoas, eu queria ter um negócio. Isso era uma coisa minha, de ter essa hospitalidade na veia. E aí, juntando com ele, que já tinha essa experiência gerencial, a gente foi conceituando. Então, eu queria um lugar que, primeiramente, não tivesse cara de restaurante natureba, número 1. Que fosse descolado, que tivesse um bar de coquetelaria, que tivesse álcool. Porque, às vezes, a associação é que o vegano tem um estilo de vida saudável, não bebe álcool. Então, a gente queria romper isso daí, dar a opção para quem quer beber álcool e quem não quer. Então, a gente tem opções para os dois. Tem drinks sem álcool maravilhosos e drinks com álcool para quem quer beber. Então, esse foi um recado número 1. Número 2, a questão de não ter um nome associativo a esoterismo, né, a Goa, Gaia. Que não tivesse só a trilha sonora da Enya, exatamente, porque os próprios nomes dos restaurantes já dão um recado. É a Lorena McNitt da harpa. Exatamente, é isso. Então, o próprio nome do estabelecimento, às vezes, ele se conecta de alguma forma, a pessoa já sabe, assim. Eu queria um lugar que eu pudesse levar meus pais, levar um date para sair à noite, um lugar descolado, com música boa, com bebida alcoólica, com opções para quem quisesse. Se fosse para energético, para cima, exato. né? E com atendimento profissional. Porque também isso era um problema. Que aí entrou a sua veia hospitalidade, exatamente. aí entrou a sua parte. E, por último, mas não menos importante, que tivesse um cardápio que, além de se conectar, fosse diferente, não fizesse a velha e boa feijoada vegetariana, moqueca de palmito, moqueca de banana. E como é que foi esse seu aprendizado da própria gastronomia? Porque aí você teve que aprender, de fato, se tornou um chefe vegano. Sim. Aí eu fui para Nova York em 2010, pesquisei uma escola que era a referência na época, que era majoritariamente vegetariana e vegana. Então, os maiores chefes nos Estados Unidos que trabalham com comida plant-based, veganos, fizeram esse curso. A maior parte deles passaram por essa escola. Então, é uma escola que algumas pessoas no Brasil já tinham feito. Então, tinha referência de algumas pessoas no Brasil. E outros chefes muito legais aqui do Rio também, de São Paulo, fizeram esse curso. E que hoje fazem um trabalho muito bacana também, que foram mudando essa categoria
e fazendo com que essa categoria Foram deixasse de colocando ser... ela no game. É, e que né? deixasse Tudo de ser junto. e que começou a ficar mais, assim, em todos os sentidos, mais aí dentro de uma proposta que atende mais pessoas também. E se tivesse o Cordon Bleu lançou ano passado o curso que nunca imaginou, eu nunca imaginei, foi no Brasil que começou o Plant Sim. Based, que hoje é um sucesso. Sim. Né? Então aí foi esse o processo. Eu fiquei de 2010 a 2014 morando fora, entre Nova York e Paris. Ainda fiz uma passagem por Então você Copenhague. teve 4 anos 4 aprendendo lá vivendo sobre essa gastronomia. Exato, e também tendo muito assim, porque Nova York, porque assim, você faz um curso de 4 meses e meio de chefe. Isso aí não te torna chefe. Então tem um processo muito mais longo do que isso. Claro, Uma mudança concordo. de carreira, você está ali, você é um cozinheiro que começou, você tem muito para aprender. Não, e é uma tem que comida viver com muita coisa. técnica, né, Daniel? Com Assim como a certeza. gastronomia francesa, que é a mãe da técnica, né? Acho que a vegana deve ter muita técnica. Você chegar às Sem texturas, a apresentação. Exatamente. Você pega, por Truques exemplo, também, né, olha, que se utiliza pra- Vinizinho, olha o croissant vegano, querido. Olha isso, close nesse croissant Ó, maravilhoso. pra Paula quem fala que Prandini, me comida desculpa, vegana tá? é comida 100% saudável, tem as suas bombinhas também, né? Com certeza. Paula Prandini, que desculpe a gente. tá lindo, Esse lindo, croissant lindo. tá bárbaro, inacreditável. Olha isso. Olha isso. É, e é o que As eu falo. ondinhas, gente. É exatamente Olha isso. aqui, olha a cor disso. Chegar nessa cor. E a gente Olha tem, assim, Esse espamento. a Não vou poder filosofia... comer esse croissant muito hoje, que eu não Ai. como os outros que tem muita manteiga, mas É, esse e, aqui. e é isso, né? Um croissant Olha que isso com amêndoa. não pode deixar a desejar em absoluto a nenhum croissant que leve manteiga, nem leite, enfim, no caso de amêndoa, né? Então, eu tem que cortar ser bom e não Corta adianta ser isso, só... pelo amor. Tem um brownie também. Tem brownie aqui, tem cookie, Peraí, o cookie, Vini, tem cookie, hein, também, hein? Olha Ó, o aí crack, que eu crack, amo, crack. palmier. tem palmier. Jesus, esse palmier. Gente, eu posso comer tudo hoje, ela serve. Olha isso, É o Vi. primeiro gastronomia que eu vou comer tudo. Jesus Christ. Não, e essa embalagem é muito linda, hein? Muito legal, né? Ó, Vini, olha essa embalagem, aliás, mostra isso aqui, que isso aqui também tá bárbaro, esse croissant. Olha, Croissant olha aí recheado de dentro, olha o amêndoa. recheio dele. Outro você consegue ver os alvéolos do croissant. Então, assim, a gente tem uma massa folhada feita em casa, a gente faz isso lá no restaurante Copacabana e eu tenho um padeiro especializado nisso, que foi treinado, foi capacitado para isso. E a gente usa farinha orgânica, então assim, não só... Olha isso, olha, Daniel, olha que lindo. bárbaro na tela, que Lindo, incrível. Então, não só o croissant é vegano, como ele também é orgânico. Vamos então, provar. assim, Agora. a gente usa um blend de gorduras, uma mistura de gorduras locais, que tem que ser, né, de qualidade também, o mais orgânico possível, além da farinha, enfim, toda essa observância no processo todo de... O fato é que se de- comer uma comida dessa, vou provar agora, realmente que você vê que ela não tem aquilo que te engorda, como a manteiga. Exatamente igual. É isso que eu falo, a gente não pode deixar a desejar ao produto, Marcela Sobral, pelo amor de Deus. a gente não pode deixar a desejar em relação ao produto que leva manteiga. É isso que eu falo, a gente conversa muito sobre isso, conversa bastante com a Marcela, e é exatamente isso, o nosso produto ele tem que estar no nível dos outros restaurantes do Rio, que são excelentes para o café da manhã. A gente não tem que ser menos do que os outros, não tem que ser classificado como vegano, a gente tem que competir de igual para igual. Então a gente só não tem produto de origem animal, mas eu sou um restaurante que não tem que estar na categoria vegano. Eu posso estar competindo com os melhores lugares de café da manhã. Pensa nos melhores lugares de Verdade. café da manhã do Rio de Janeiro. O Teva Deli está nessa classificação. E o Teva fato Deli de eu não não usar tem- proteína animal não significa que você esteja numa categoria. Exato, porque de café da manhã. Se você for pensar, por exemplo, como é que eu comparo um restaurante com o outro? O Teva e o Teva Deli têm propostas diferentes. Um é uma proposta mais sofisticada, à la carte, que funciona à noite, com um cardápio mais enxuto, porque o restaurante é pequeno. Funciona de meio-dia à meia-noite. Não tenho café da manhã, não tenho brunch. Meu cardápio é diferente. Como é que eu comparo com esse? Que abre às 7 da manhã, vai até às 10 da noite. É brunch all day, café da manhã o dia todo. São duas categorias. Não dá para eu competir comigo mesmo. Se fosse categorias de melhor vegano, melhor vegetariano do Rio de Janeiro, seja qual fosse a mídia, não dá. Então, assim, a gente tem que estar nos melhores. E, assim, se as pessoas acharem que a gente tem que estar nos melhores, é óbvio, né? Se nosso coração faz jus a um... Né? Palmier, olha Então, isso. é muito por aí.
E aí a gente tem... Vini, você nunca então- me viu comendo tanto, hein? A louca do vegano hoje, hein? E tem tortinha pecan sem glúten, então essa é uma outra coisa que a gente Tortinha faz bastante. A gente faz tortinha pecan sem glúten, tem brownie. E aqui eu acho que tem mais coisa aqui também. Tem pão chocolate. Mas o principal, e o chefe nessa hora? Quando se pensou em abrir o restaurante, caramba, até então Pois você... é, Como é que exato. você resolveu? É isso. Em 2010 eu não tinha no país, e até hoje é difícil achar pessoas capacitadas para entrar nessa seara do vegano e orgânico, né? Vamos chamar, não vamos chamar de vegano, vamos chamar de 100% vegetal. Até prefiro Porque chamar é de muito vegetariano. triste que hoje esse o drone por dentro orgânico é muito caro você consumir. Sim, mas o nosso produto é o mais orgânico possível e imaginável. Eu sou louco com isso. Olha Mas eu isso. acho que... tem que provar, tem que estar bom. E aí eu sou muito ligado nisso, na questão do orgânico, porque é uma questão muito séria, no sentido da minha reputação. Há anos que eu vivo isso. Então, meu dia a dia, eu vou no mercado, eu compro orgânico. Eu vivo isso no meu dia a dia em casa, é orgânico. Que é hoje pra gente Exato. consumir, é quase que inacessível. Você Mas vai comprar depende. alface orgânico, alface normal, alface orgânico, R$6,50, alface normal, 2. Depende, Bianca. Eu não concordo tanto, porque eu acho que isso mudou bastante nos últimos tempos. Se você tem acesso a uma feira de orgânico... Pois é, a tal da Você- feira. Dizem que tem aquelas de Ipanema, da Praça tem Nacional da vários Paz, que é lugares, maravilhosa. vários lugares, você Mas desenvolve eu falo uma- assim, vou no mercado Sim. normal, vou no hortifruti. Mas olha, É caro O demais. meu argumento para isso é o seguinte, assim, é óbvio que tudo que a gente está falando é relativo. Isso aqui não é vegano. Não é possível. Eu acho que o Daniel tá tirando onda. Não é possível, cara. Não pode ser. Até eu Vai, vou Bibi. chover, pelo amor de Deus. Não é possível. Mas a grande questão é essa, assim, do produto que é bem feito. A questão é que os produtos que não têm nada de origem animal, não tem manteiga, não tem leite, muitas vezes vão revelar notas que você não percebe comendo, a gente estava conversando antes, que, por exemplo, o sorvete que tem leite, ele tem um sabor muito presente do leite. Um brownie que é feito com manteiga, com ovo, Não, e hoje eu você tomo tudo sente sem logo. lactose. Queijo sem Então, lactose. Então você começa a E o perceber. queijo Minas Pasteur é incrível sem lactose. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma diferença em relação de um queijo para o queijo sem lactose. Eu Existe não assim, sinto o mais fato de ser sem lactose, no caso do vegano, não é suficiente porque não adianta. Não, né? Então, claro, leite sem mas você fala lactose. a lactose, por Sim. exemplo, que a gente... Mas isso acaba sendo, sim, de fato, uma questão para a gente também, que a gente acaba pegando no Teva, em especial, e no Teva Deli agora também, muita gente que não pode lactose e que tem alergia, que não pode, que acaba naturalmente se dando super bem lá. Então não é o vegano só o público. Claro, Então, exatamente. assim, isso é extremamente Eu quis dizer importante. exatamente E isso, não é só... exato. É extremamente importante também a gente dizer que, além de que o produto tem que ser bom, então, por exemplo, a gente faz essa ricota lá. Meu pai, por exemplo, que não é vegano, adora ricota feita com castanha de caju e tofu. Ele adora. Gente, que baixo Então, eu assim, senti o aroma disso. tem pessoas que vão adorar o produto pelo que ele é. Então, a gente pode ter um dos melhores corações do Nossa Rio, Senhora. sem dúvida nenhuma, independente de ser vegano ou não. Brownie também. E o Brownie também. Obrigado, Jesus Marcelo. amado. Agora, você falou da ricota, a Bibi pegou a embalagem aqui, Deixa eu até... e na embalagem tem o Não. ícone de empresa B. Explica um pouco pra gente o que é isso, né? A gente vive um movimento de empresas muito mais voltadas para a questão ambiental, para a questão do ESG, e hoje em dia ter um selo desse é de extrema importância, e aqui no Brasil só tem 2 empresas. Sim. Restaurantes. Restaurantes, Tem- exato. Essa história da empresa B começou muito pelo meu sócio. Então, tem uma realidade muito ali da vontade dele Ricota, também. hein? É bom, né? Nossa. E uma vontade dele gerar menos impacto, ter essa associação com as empresas B no Brasil. Então, você tem grandes empresas hoje no Brasil, como a Reserva, a Natura, que mais? A Dengo, que pertence ao grupo verdade. Natura. Então, você tem algumas dessas empresas que são empresa B e várias outras que têm certificação de empresa B que são socioambientalmente responsáveis, ou pelo menos estão nesse processo constante de evolução. Porque, assim, não adianta, de novo, na mesma história daquela coisa da perfeição, você pode começar fazendo 10%, depois você vai incrementando as suas ações para melhorar. Então, existe muito essa noção de que você tem que ser perfeito, mas não, existe uma transição. E aí a gente fica durante um período como empresa B pendente, a gente ficou um período ali sendo analisado e tal, tem um questionário super longo de várias ações que a gente faz, mas assim, são processos de gestão, de
processos internos de equipe, de valorização da equipe, valorização do produtor que entrega os nossos orgânicos. Então tem uma série de ações, reciclagem, separação do lixo, logística reversa. Então a gente incentiva que os nossos fornecedores gerem menos lixo. Mas é E aquilo. é um processo em cadeia, né? Exatamente. Uma coisa Um vai exemplo gerando... simples, quantos desse aqui? A gente tem Reciclagem. essa prática que lá no Teva Deli, que é um modelo que você tem produtos para levar, no caso assim, você quer encher um vidrinho com algum produto, você pode levar o seu frasco, a gente incentiva que as pessoas tragam o seu frasco, então a Tá gente vendo vende. essa ricota que tá no vidrinho? Se eu levar, que eu não paro de comer essa ricota, depois vai mostrar, né? Assim. Mas cadê a Ricardo? Já sumiu, Bibi. Não, daqui a pouco ela some. Do jeito que eu tô indo, meu caminho aqui. Ó, e tem as empanadas ali, o pão de queijo. E Começou aí, pelo doce, foi ao contrário. exatamente, foram ao contrário. E aí se a gente não pensa nessa questão do impacto e bota as embalagens de plástico, é a coisa mais óbvia. Todo mundo faz isso, a maioria faz. Infelizmente, assim, embalagem de delivery, a gente desde o início da pandemia, quando a gente passou a fazer delivery, que é uma coisa que a gente não tinha no restaurante de Ipanema, a gente começou com embalagens à base feitas de bagaço de cana. Olha que bárbaro, essa embalagem é linda, por sinal. Feita de fibra de trigo, essa aqui. Já é uma outra embalagem. Imagina quanto menos impacto Exatamente. isso Ao longo gera desses anos no todos. ambiente. Olha Exatamente. isso, gente. E aí, no caso dos vidros, a gente incentiva que as pessoas levem. No caso, você vai lá no Olha esse restaurante, pão de queijo. você comprou uma ricota, depois comprou uma conserva de um antipasto de cogumelos. Se você traz 5 desses vidros de volta, você ganha um croissant. Olha que bárbaro. Então tem uma logística reversa justamente para incentivar a pessoa que consome, que é frequente lá no restaurante, a trazer de volta. Essa embalagem é compostável e biodegradável. Então você pica, coloca na composteira enfim, é isso. As Então, empanadas aqui tem... temos as empanadas feitas em casa, já aprovadas por argentinos viajando que vieram ao Quais são os Brasil. sabores dela aqui? A gente tem a Você tem caprese, que mostrar essa empanada enquanto eu como muita ricota aqui. tem a ó. caprese e tem a outra de queijo com cebola. Queijo com cebola, só lembrando que o queijo é 100% vegetal. Daniel, mas eu não Olha eu isso, perguntei e não tive essa resposta, porque eu não deixo ele falar, nem você. Não. Parada é a seguinte, como é Mas que tem que foi comer essa enquanto história ele do fala. cozinheiro, do chefe, Pois criar é. esse menu? Então, aí eu fui para Nova York, fiz esse curso, acabei morando mais tempo lá e voltei muito exposto a tudo que é você viver numa cidade como Nova York, que tem uma gastronomia extremamente variada de todos os tipos. Você tem Um melting pot lá. exatamente. E aí voltei muito animado para fazer isso no Rio, com esse conceito que eu te falei, e tinha que ser um cardápio que não fosse aquele velho cardápio com tudo igual. Imagina eu criar um ambiente lindo, com um arquiteto maravilhoso que fez o nosso projeto lá, o Chico Gouveia, que fez o projeto Incrível, arquitetônico. Chico, mestre Chico, E imagina. fez um projeto lindo em Ipanema, num bairro que tradicionalmente não tinha restaurantes 100% vegetais, uma proposta legal. A gente nasceu pequeno, do lado de uma borracharia, de uma loja de material de construção, mas tinha que ter um cardápio diferente e inovador, porque não adiantava fazer tudo isso, ter um bar, não sei o quê, não ter música da Enya, tem uma playlist maravilhosa, Gente, com curadoria. nada contra a Enya, mas Nada é porque contra- era exato. Exato. muito louco É- essa é isso, referência. essa coisa do esoterismo, da coisa, né, que não tem nada de errado. Também adoro Enya, também adoro. Né, isso não tem nada de errado, é mais que isso já emprestava um significado. Então o cardápio foi o maior desafio, porque tinha que ser inovador e não podia ter essas coisas tradicionais. E ser sazonal, mudar toda hora, Digamos que um orgânico. cardápio contemporâneo, né? Exatamente. Mais saboroso do que nunca. Exatamente. Essa Com muitas empanada, referências desses lugares que eu visitei. Eu ouvi falar do... Essa empanada o Vini vai gostar, hein? Gente, eu tô gostando de tudo, não tá bom isso não, eu tô comendo muito. Essa empanada Não, o mas Vini tem vai mais uma, gostar. tem mais uma caixinha para vocês levarem depois. Olha aí. Empanada E tá frio, hein? Tinha que estar quentinho. maravilhosa. Bom, o nosso pão de queijo também é sucesso, depois vocês provam. Aí você começou a pensar, E aí eu comecei a cozinhar. Você Exato. começou, claro. Eu comecei a cozinhar na época. Fazer os seus testes. Até antes, na verdade. Eu comecei a cozinhar quando eu morei sozinho em São Paulo, 2008. Foi a fase que eu comecei a ter mais contato com a cozinha. Mas para, de fato, tornar isso uma profissão, foi em 2010 que comecei a cozinhar. Eu morei 2 anos e meio em Nova York, mais 1 ano em Paris, cozinhando, fazendo estágio. Fiz estágio em restaurante Michelin. né, gastronomias totalmente complementares, mas diferentes, né? A Exatamente. americana, a Sim. europeia, a francesa. Exatamente. E eu fiz questão, na realidade, de fazer estágio em restaurantes veganos em Nova York e não veganos. Porque eu queria ter a Essa referência. real noção e referência, né? Do que Exatamente. você ia colocar no seu... E trabalhar também num restaurante com uma estrutura profissional, como na época foi, esse restaurante tinha uma estrela Michelin. Eu achava legal ter esse lado profissional de encarar que, poxa, preciso ter um restaurante vegetal, mas com práticas
profissionais em todos os sentidos. E tem que passar por isso. Tem que lavar louça, tem que ralar, porque não adianta se dizer, sou chefe, mas você não passou por isso, né? Você tem que dar o exemplo, tem que estar lá no chão da cozinha trabalhando ali dia a dia, porque eu não acredito. Eu sou um cara que gosta do chão de fábrica, né? E você falar, ensinar com propriedade. Como é que você contratasse o chefe mor da comida vegana, mas se você não entende, você não fala com propriedade. Você quer mudar isso aqui, quer mudar isso, mas você não sabe, você não entende. E não tinha, na realidade, além disso, também é um processo muito criativo. Você me perguntou do cardápio, e o cardápio ele é uma referência muito da nossa experiência de vida. Então eu viajei muito, fiquei 5 meses e meio viajando nesse processo de imersão. Exatamente. Então fui para a Índia, fui para Tailândia, fui para vários lugares. Então assim, essas referências que a gente tem são muito importantes para você formatar um cardápio. Lógico, a gente tem que ter nossas referências nacionais, nossa cultura, nossa origem. É muito legal também resgatar um pouco isso, da nossa origem cultural, da onde a gente vem, a família. E isso é muito legal, muito importante. A gente não pode esquecer, tem que ter um pé nisso, mas também tem que ter essas conexões com outras coisas que a gente pode ofertar. Então, o meu restaurante Ipanema tem coisas, por exemplo, que dificilmente você come em nenhum outro lugar no Rio. Então, isso acaba atraindo um público. Sei lá, pega um exemplo, arroz coreano com kimchi fermentado feito em casa. Que incrível! Por mais que seja uma versão vegana, que não leva ovo, não leva, tradicionalmente se tem ou bacon, alguma coisa, né, de carne, é um produto legal, que você não tem muitos restaurantes que tem essa pegada, que oferecem opções também asiáticas. Agora você tem alguns, mas mesmo assim, eu acho que é um ponto que traz também uma diferença. Eu ia perguntar para você, quando você comentou tem agora há pouco... pergunta para fazer. Em relação ao desafio de montar o menu. Decidir fazer e montar criar uma restaurante. equipe de cozinha que conversasse com essa comida e que fizesse ela dar certo, né? Mas o principal, pensa assim, no prato. Como é que foi feito o processo inicial de escolher o prato que vai ser feito, os testes, quem eram as pessoas que experimentavam, como é que você definiu tudo isso? Isso que é isso aí. Eu fiquei muito tempo, quando eu voltei em 2014, eu fiquei ainda um período para conseguir achar o ponto, para fazer, né, todo esse processo do trâmite. Claro. Eu realmente, aquilo que você perguntou é super importante. Você se aventurar num novo negócio, e é difícil, é muito burocrático, uma série de coisas que são desafio mesmo. Hoje, mais até do que foi naquela época. Porque uma mudança de profissão categórica. Nossa Senhora. Mas tem uma relação, querendo ou não, com a estética, né, não só do prato, com a estética também do geral da casa. Claro, apresentação, né? Estética, mas eu falo, como é uma comida muito técnica, você entender dela, você que trabalhava com design a vida toda, fez essa opção virar a coisa da cozinha, da gastronomia, ainda mais uma gastronomia dessa cheia, lotada de técnicas, tem que aprender direitinho a fazer para criar esse Sem cardápio. dúvida. Eu fiquei praticamente 1 ano e meio testando receita. 1 ano e meio testando receita numa cozinha. E chamava os amigos, e levava para os amigos provarem. E do outro lado ainda da gestão, né? Calcular CMV, imagina, da comida. CMV deve ser mais caro ou mais barato de um prato CMV normal? não é necessariamente mais alto, ao contrário, até mais baixo. Mas o que acontece, até hoje mesmo estava falando sobre essa questão de ficha técnica. A dificuldade é que na época, quando a gente abriu em 2016, tinham menos opções de produtos industrializados, que eu não sou adepto de usar produtos industrializados veganos. Eu sou bem contra, né? O nosso foco sempre foi priorizar os vegetais como centro do prato, e usar o mínimo possível de alimentos processados, até porque os processados ou ultraprocessados também raramente são orgânicos. Então tem uma contradição aí nisso aí. Além da questão da saúde, que eu não sou a favor de me posicionar como um lugar saudável, porque eu não sou, eu tenho fritura, eu tenho opções. Como é que é o açúcar, só para ficar tranquilo? A gente usa açúcar mascavo, orgânico, usa açúcar demerara. Tem muito açúcar? Tem algum açúcar, né? Mas é isso, o croissant, esses itens, eles são itens para você consumir eventualmente. Não são itens para você comer no dia a dia. Claro. Independente é uma de deve, gente. Você vai lá, vou receber os amigos Sim. todos em casa hoje, vou fazer umas comprinhas veganas. Mas é isso. É uma ocasião. É porque as pessoas às vezes associam o produto vegano a um produto saudável. Isso não é verdade. Cada vez menos. Porque no passado, em 2015, 2016, a gente estava engatinhando. Hoje o que tem de produto processado, cheio de açúcar, conservante, sódio, é o que mais tem. Sódio, então, é inacreditável. Você vai olhar a caixinha, 35% de sódio. Eu falei, oi? Pois é. E você era saudável. E você é uma consumidora consciente, que você lê a embalagem. Tem gente que não está nem aí. Gordura trans, você quer alto índice de gordura. Aí você fala, guarda, tira, não vou levar, tira do carrinho.
Então, assim, no início do Teva de Ipanema, tinha essa coisa da gente fazer tudo do zero. Só que como a estrutura é pequena, e aí você começa a não conseguir atender todo mundo, começa a faltar, e as pessoas às vezes não têm muita compreensão, apesar de ser sazonal, ser orgânico, o cardápio muda a cada 2 meses, 2, 3 meses, a gente está mudando certos itens do cardápio. Quando a pessoa chega num restaurante que tem lá seus 20 itens para você pedir, se alguns não existem, não tem porque acabou, porque não sei o quê, tem, mas acabou, aquela história assim, tem, mas acabou, a pessoa fica indignada, ela reclama. A gente tem limite, claro, como qualquer lugar tem. Qualquer lugar. Se todo mundo for escolher carpaccio de Porto Belo, acabou o carpaccio de Porto Belo, a gente tem um limite. Isso é mais específico ainda. Exato. A gente não sai para comprar uma peça de alcatra ou uma peça de, sei lá, de que carne que se usa para, isso não é minha especialidade, Filé a mignon. carne que se usa para fazer carpaccio, sei lá, se é lagarto ou não sei o que é, não vai fatiar aquele negócio e botar no cardápio. Não, a gente tem que ter um Porto Belo especial, orgânico, que vem do fornecedor desse tamanho, que tem que ser assado, tem que ser marinado, tem que ser fatiado. Então tem todo um processo. E aí a gente, ao mesmo tempo, começou a perceber que algumas concessões a gente poderia fazer. Então a gente começou a abrir a exceção, por exemplo, para um bom produto mais clean label, que não seja ultraprocessado, que tenha qualidade. A gente hoje usa almôndega de fibra de caju de uma marca super bacana, que a gente colocou no cardápio, a gente usa alguns queijos vegetais. Mas é isso, são marcas que têm uma associação com a gente de alguma forma, né? E aí o cardápio, ele foi evoluindo nesses últimos anos, evoluiu bastante, mas começou nessa fase de testes e agora... Hoje, quantos a minha itens equipe, tem o cardápio do... de cabeça... Bom, o de Em Copacabana, média. o de Copacabana não sei nem te responder, Bianca. Não, Tem mas o de tanto, Ipanema. gigante o cardápio. O de Ipanema, eu diria que tem talvez umas 12 entradas, eu diria umas 12 entradas. Olha, Tem bastante entrada, tem talvez contando pratos de almoço, talvez 8 pratos de almoço e jantar, desculpa, um de almoço, 2 de almoço, sempre tem um que muda diariamente, no meio da semana, e um fixo no cardápio de almoço. E aí tem mais uns, talvez, 6 pratos fixos, então um total gente, de olha 8. que bárbaro. Temos 4, 5 sobremesas. E como é que você vai mudando? Sorvete De feito quanto em em quanto casa. tempo você muda o cardápio? Mais ou menos isso. 2 a 3 meses a gente muda por questão de sazonalidade, da disponibilidade do orgânico. E eu sou um maluco do orgânico. Então ontem, por exemplo, eu fui no Hortifruti e achei brócolis, que é uma coisa que está super difícil de achar. Aí comprei 18 brócolis lá no Hortifruti e levei. Porque tinha. E brócolis é um item que o pessoal ama lá no restaurante. Por mais incrível que possa parecer, um dos pratos favoritos das pessoas é o brócolis grelhado no charbroiler com molho Deusa Verde. Gente, que deve ser maravilhoso. E que é muito bom. E que é um item super sazonal. A gente está com dificuldade já há tempo de conseguir E não é brócolis orgânicos. barato o brócolis. tá? Não. E Não assim, é. eu não faço essas economias porque eu acho que Daniel, realmente... não estou conseguindo parar de comer essa ricota, não tá bom não. Tá bom isso não, tá Você de ainda tem fato, que tá provar outras difícil. coisas, tem mais coisas. Tá Tem a torta pecana, difícil esquece isso. aqui. Tá difícil essa ricota. Então, o orgânico tem isso, essa associação, tem essa questão da empresa B. Então, a gente dá preferência ao produto orgânico, não só pelas razões, obviamente, de não contaminação e tal, mas também por uma questão, né, de toda a cadeia, de todo tudo que você está botando no orgânico. E esse selo não é só tê-lo. É você Sim, mantê-lo, sim. que é igual estrela Michelin, meu amor. Vacila um ano. No próximo, se você não se retira a tua estrela. Não, se sem tiver dúvida. alguma escorregada, você pode manter ou Já era. tirar. A gente tem muitas práticas que são difíceis de divulgar. E, por exemplo, né, toda essa questão de logística reversa, do uso de embalagens corretas. A gente, por exemplo, dá água da casa para os nossos clientes há 7 anos. A gente nunca vendeu água da casa. Só a partir de uma situação recente com a história da SEDAI, a gente passou a oferecer para o cliente que tem medo, chegar lá com medo da nossa... Né, que não, o cliente, principalmente estrangeiro, que compõe, gosto de osmina eu não diria, né, Verdade. 60% do nosso público hoje é estrangeiro. Ou até turistas, né, eu diria, de fora do Brasil e muitos do Brasil também. Então, a gente tem um público muito grande que vem de fora. E esse público, às vezes, se preocupa com a qualidade da água. Eu muito, Então, muito. a gente tem. Mas durante anos e anos, a gente não vendeu uma garrafa PET de água. Olha que Você imagina isso, a água da incrível casa, isso. Você que vê é uma como lei. ela é boa. E que é uma lei também. Uma Isso lei é- municipal, uma Que lei estadual e federal. Você pode oferecer, fornecer. Então, assim, não tem como você ter uma água, né, filtrada super master Não, e lá fora para vender é e uma super outra... usual. Você, em Exato. qualquer lugar, te dá um copinho de vidro, tiram lá na hora, você toma Então, água natural. Exatamente. E em Copacabana a mesma coisa. A gente ainda botou caixas d'água antibacteriana. Então tem toda uma preocupação com a qualidade da água. Usa um produto para higienizar os orgânicos que é a base de ácido lático. Então a gente não adiciona cloro nos alimentos. Então, assim, tem toda uma preocupação nesse sentido do orgânico, que a gente sai de casa, a gente vai comer
E a gente não sabe muito o que se passa por trás das cozinhas. Exatamente. E essa é a realidade. Eu não estou dizendo com isso que, né, porque sai de casa para ir comer, não sempre, mas muitas vezes é uma experiência que você quer ter para se distrair, para curtir. E você não vai ficar observando o que tem ali atrás. E outro restaurante hoje, se eu tiver referência, seja onde ele for, você já foi, é bom. Como é que é? Porque às vezes você realmente se entra desavisado no lugar, você fala, caramba, eu não sei a procedência disso. Né? Vou lá para o interior, não sei de onde. Qual é Sim. a procedência dessa comida, né? Não está escrito nada na embalagem. Sim, é verdade. Mas é isso, a gente queria criar um conceito nesse sentido que fosse um lugar bom para todo E mundo. você acertou em cheia, né? Porque se Veganos viesse e não abrir em veganos. 2016, já estamos em 2024. E ele está lá 8 anos, firme e forte. passa rápido, E você 8 vê anos, isso hein? crescendo? Você Com vê você certeza. conquistando novos adeptos, você Com vê carinhas certeza. novas frequentando. Isso sem dúvida. E além disso, a gente vê o que eu acho que, nesse ponto, eu acho que eu né, me lembro claramente de ter tentado levar na fase que eu estava muito missionário, talvez. É. Eu tentei levar pessoas para restaurantes que eu não tinha restaurante, tentei levar pessoas da família, familiares, para assistir um videozinho sobre veganismo, para comer num restaurante vegano. E aí o resultado foi meio desastroso, porque as pessoas iam nesses lugares e falavam assim, poxa, não dá para ser vegano assim, isso é Não, essa isso é uma militância concessão. vira quase uma questão política, né? Você é do partido X, ele do Y, vamos debater sobre isso, aí sai sempre pancadaria, que a gente sabe. E acho que quando você deixou de ser militante, você deve ter tido uma vida mais fácil no seu negócio, né? Eu digo muito isso, assim, eu acho que a mensagem, ela tem que ser passada, ela depende muito do interlocutor. Então, a mensagem depende muito de como a pessoa está interpretando e tem gente que não gosta. Eu já vi outdoors com mensagens sobre veganismo da vaca sendo sacrificada. E aquela mensagem pode não funcionar para você, mas talvez tenha função para outras pessoas que se impactam com Concordo. aquilo. Então, eu acho que assim, você que é uma comunicadora, que sabe disso também... E é verdade, a e, vaquinha assim, vai estar sendo sacrificada, isso mas, é um assim, fato, gente. eu escolhi de uma forma talvez não óbvia. Sabe aquela coisa de Digamos que você foi orgânica, foi orgânica. Esse processo foi Exatamente, é um orgânico. processo orgânico. Mas sabe aquela coisa de merchandising, que aqui no Brasil é chamado de merchandising, que é o product placement, né, nos Isso. Estados Unidos, que a pessoa chega assim e vira para a câmera, você tem que consumir os produtos do Teva Deli, consuma os produtos. Não. No Brasil, a coisa era muito assim, enquadrar o produto. Nos Estados E o Unidos... merchan hoje até no Brasil está mudando. talvez mudou, mas Muda, naquela o época... Mizanguanás teve muito essa função de mudar. Mas o que acontecia, e que acontece pelo menos na minha referência nos Estados Unidos e outros países, em que você tinha aquilo de uma forma mais subliminar. Aparece ali no cantinho da câmera, o cara usando com um laptop da Apple, ou o cara usando um tênis da Nike, ou dando close no coisa. Então, Nesse fim de ano agora que viralizou o Esqueceram de Mim, que o Donald Trump ofereceu o hotel dele para gravar com a condição de que ele aparecesse. Muitas pessoas só agora, nesse fim de ano, com a trend que foi nas redes sociais, identificaram o Donald Trump lá, falando pro Macaulay Culkin, é ali o hall, vai pra ali. E, assim, Exatamente. foi um marketing... Exato. Então, assim, eu escolhi uma maneira diferente. Eu escolhi uma maneira mais subliminar de fazer o meu ativismo Assim de uma como forma foi não a sua impositiva. história, você botou ali o que você foi aos poucos, você retomou a decisão, foi mudando a gastronomia, mudou para São Paulo, Sim. foi fazendo seus experimentos. Eu acho que você conseguiu imprimir tudo aquilo que você viveu para chegar ao veganismo, é que você imprime na sua comida. Sim. As pessoas vão aderindo, umas que são de fato, Sim. e outras que passam a entender assim, cara, porque eu falo que é processo de inclusão, porque se eu resolver comer 2 dias no teu restaurante, eu vou ter uma vida mais saudável. Isso é um fato. Tirando a proteína animal. Todo mundo sabe disso. Se eu escolher um dia que seja um almoço ou um jantar, eu já vou estar colaborando com o meu organismo e com o meio ambiente. Sim. Né? Então, eu sempre acho que aqueles que também não são nem veganos, ou seja, vegetarianos, mas se tiver um dia na semana que você faça essa opção gastronômica, é o seu detox. Sem dúvida, eu também penso assim. E aí foi o caminho que eu escolhi, de uma certa forma, de fazer né, de ter um produto legal e que atraia o público não vegano para essas experiências, dizendo exatamente fazendo o que você falou, que a pessoa não é que necessariamente ela vá virar vegana, ou ela, né, de repente vai estar numa transição ali que ela vai curtir, vai levar as pessoas, ou os veganos vão levar os que não são veganos justamente para ver o que dá para ser, o que pode ser, que um produto pode ser excelente para todo mundo e não precisa rotular. Isso é uma coisa que eu falo muito, que eu tenho um pouco essa questão do rótulo, que o rótulo acaba, você rotulando o negócio, Exatamente. você acaba de alguma forma também estigmatizando.
Então, E é psicológico, sim, tá? Eu levei total. um amigo meu no restaurante Plant-Based, Bruno Astuto. Falei, hoje a gente vai num Plant-Based, ele é louco por carne. Aí primeiro que ele já chegou com uma roupa de onça. Aí eu com vergonha dele, né? Hello, olha, Plant-Based, você tá todo de onça. Aí levei uma outra amiga minha, que é dona de negócio de fazenda de gado. Falei, gente, que vergonha eu tô passando. Essa Foi aqui, de ó, couro. ela trabalha com comida natural, a outra é... Mas ele de onça é demais, né? Aí comemos, eu falei, agora vamos comer muito, muito, vamos provar tudo. Aí saímos de lá 2 horas depois, aí fomos rodar no shopping na Barra da Tijuca. Aí ele olhava assim, eu preciso de uma picanha. Eu quero comer uma coisa muito gordurosa agora. Aí essa minha amiga postou no Instagram dela, tô no Plant-Based maravilhoso. Ela, você esqueceu de falar pros outros que a família tem gado? Aí começaram a entrar no Instagram dela. Mas eu acho, a brincadeira que realmente foi engraçado de entrar no Plant-Based de roupa de onça, é que é psicológico, tá? Quando você leva um cara que nunca entrou no restaurante vegano, vira uma chacota se ele não estiver disposto Sim. E eu acho que a comida, eu tenho muita curiosidade em comer coisas diferentes, né? Isso aqui não é diferente, mas descobrir novos pratos, novos ingredientes. E eu acho que a gente tem que ser curioso na gastronomia. Sim. Só que esse cara que ele é totalmente carnívoro, você, por exemplo, se eu falar assim, Lacerda, vamos entrar no... Agora eu acho que ele vai, antes ele não iria. Mas tem a coisa do psicológico, não, vegano, não vou, a comida ruim, as pessoas não bebem. Falei, oi, eu tenho vários amigos veganos que enchem a cara, Sim. entendeu? Mas na comida ele quer ser vegano. Ali ele não virou, digamos que, um discípulo do veganismo, mas ele virou um vegano. Sim. Então, o estilo de vida, e tem uns até que eu conheço que comem, mas não tem o que você falou, a conceituação. Esse cara vai usar, de repente, um tênis de couro. Mas eu acho que é um processo. Primeiro você vai no que você curte, aí você vai conhecendo. Aí depois você vai entendendo o que é. Aí você fala, cara, realmente, eu não quero prejudicar o meio ambiente. Eu não quero comer comida de proteína animal. Não quero ver essa vaquinha que eu vi, nem que desenho animado, a vaquinha lá. Cara, essa vaquinha eu mataram essa vaquinha, eu tô comendo a carne. É lúdico até, quando você começa, principalmente para criança, se você começa essa cultura desde cedo, tá lindo. Agora, no meio do caminho, você tem que ir muito devagar para você explicar, porque nós temos um super tabu em relação, quando você viu, quando eu falei, fui no restaurante Ipanema, dentro de um flat. Eu entrei, Daniel, só tinha gente muito magra. A Enia estava lá tocando firme e forte. Não tinha um incenso. Mas as pessoas meio esverdeadas, muito, sabe, Mas bicho amor. grilo. Falei, gente, parecia que eu estava usando 70 Woodstock. Exato. Né? Mas não é nada disso. Aí você começa a ficar mais curiosa, a entender mais. Por isso que a gente quis te trazer, porque existe um tabu muito grande. Você vê, eu comi o melhor croissant da vida. Agora, essa empanada tá de lascar. Esse brownie. Cadê? Vamos abrir o mais coisa aqui. restante. Tem uma Peraí. tortinha pecan. Essa ricota, eu estou muito impressionada. Muito Tá impressionada. apaixonado, velho. Tem aqui, o que mais? Tem mais palmito, tem um pão de chocolate. Gente, olha. Agora, como é que você. Garrote. Quando você montou a sua equipe de cozinha, por exemplo, primeiro que você tem que explicar para essa galera, é difícil mão de obra no Brasil, principalmente. Sim. No Rio nem se fala. Treinar essas pessoas, porque assim, não adianta você treinar para fazer tecnicamente a comida. Você tem que passar o conceito para elas, né? Isso também deve ter sido uma tarefa nada fácil, né? Eu ficava no Hotel Ipanema, no início eu ficava muito na cozinha, desde o início, formando essa cultura em todos os sentidos, estando lá, ensinando, testando, junto com a equipe. Então eu capacitei algumas pessoas. A gente tem funcionários que já estão lá há muitos anos. Então isso ajuda bastante hoje. Então hoje, quando eu faço uma mudança no cardápio, eu não necessariamente preciso estar lá o tempo todo. Eu consigo a gente já tem técnicas, né, em vários sentidos já dominadas, que são só replicadas e, enfim, você domina a técnica do sorvete, que a gente faz em casa, com leite de aveia, e depois já fez com leite de coco caseiro, hoje faz com aveia, que é um desses itens, né, que a gente começou fez a transição por não dar conta de produzir uma quantidade de leite de coco caseiro muito grande, é um item muito perecível. E são detalhes, né, nesse sentido, assim, da qualidade do produto. E aí passou essa técnica para o pessoal. E aí a questão já desse novo modelo, é um modelo um pouco mais complexo em Ipanema, que precisou capacitar o padeiro
que já tinha alguma coisa de técnica de confeitaria e tá. padaria, mais de padaria. Não, a confeiteira que a gente contratou já era vegana, já tinha experiência nessa área. E o padeiro já tinha também. E aí a gente foi capacitar ele. Tem uma padaria em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é 100% vegana. E Gente, eles me uma deram, padaria sim, 100% vegana em deve Pelotas, ser no incrível. Rio Grande do Sul, e o dono de lá, a gente ficou muito amigo e ele deu consultoria pra gente. Então aprimorou ainda mais o produto. Então são coisas que a gente tem que correr atrás para ver quem está fazendo de melhor. E tudo E não muito, sempre a gente, né, e nem Daniel, sempre é Rio tudo São muito Paulo. artesanal, né? Porque toda essa comida aqui é muito artesanal, né? Não é o seu caso de comida processada. Sim. Gente, armazenar, estocar, isso deve ser uma loucura. A Porque além de dinâmica do tudo, ainda orgânico, tem sim, isso. você tem razão. A dinâmica do orgânico é outra. A gente, quando compra, por exemplo, extrato de tomate, farinha orgânica, a gente tem que comprar muita quantidade. Fruta, maior desafio. No dia primeiro, eu estava contando até para a Marcela, dia primeiro a gente aberto em Copacabana, um movimento enlouquecedor e a gente não estava abastecido o suficiente, não tinha. Todos os lugares fechados, a gente não tinha mais fruta. E aí é aquilo, né? Vamos usar o que a gente tem. Não dá para sair no mercado convencional, no mercado de bairro que está ali aberto por acaso e comprar qualquer produto. E aí a gente se estoca mais, a gente tem que ter um planejamento maior. E aquilo também, eu não sou 100% orgânico, porque não tem como ser 100%. Mas a gente vai sempre pegando ali itens que a gente consegue diminuir ali. Não tem esse produto, uva passa orgânica a gente acha, gergelim orgânico já acha, tahine orgânica já acha. Vamos mudar. Então os produtos estão incrementando também. Grão de bico orgânico, farinha de mandioca orgânica, né, polvilho. Você vai pegando cada item desse. Farinha é fácil, mas tem outros itens que são mais complicados. Sim. E aí você vai endereçando. Hortifruti é relativamente fácil. Fruta é um pouco difícil, porque fruta você lida com essa sazonalidade e às vezes você consegue, mas não consegue quantidade. Não, e a qualidade também, né? Você conseguir frutas com qualidade, porque tem a com qualidade que custa X e a sem qualidade que custa Y, né? Não, tem isso, você tem razão. Qualidade também é um ponto importante. Muitas vezes você tem um produto que é orgânico e não necessariamente ele é bom. Tem isso, às vezes ele não está bom, às vezes ele não está... Por mais que ele esteja no pico da temporada, às vezes ele não está bem acondicionado. Tem esses N variáveis. Então eu me lembro, estava falando, né, de compra de orgânico, me lembro, sei lá, uns 4 anos atrás, eu nessa época de Natal e Réveillon, que é uma época que os produtores estão de férias, não tem feira de orgânico, mas eu me lembro que teve uma feira de orgânico que eu fui, me lembro de ter encontrado o Rafa Costa Silva comprando produto, eu cheguei um pouco mais cedo que ele, comprei a feira inteira de couve-flor, ele queria uma couve-flor, já não tinha mais, tinha comprado a feira inteira de couve-flor, saí com o carro carregado de couve-flor, que o Rafa estava precisando. Ele precisando de couve-flor lá pro Laçai, e eu levando o estoque inteiro da feira. Você vai partir pão de queijo para mostrar, porque eu sou desastrada. E então essa... Já comi umzinho, só não é verdade, aí, ó. A gente estava conversando eu estou muito impressionada. Ele não é essa pessoa que eu estou vendo aqui hoje. Então, a dinâmica do orgânico realmente é outra, porque ela implica na falta. E às vezes você pede, por exemplo, você pede 10 brócolis ou 20 brócolis para o fornecedor, ele te entrega 10. E os 10 são pequenos. Agora, Daniel, uma coisa é muito importante, né? Primeiro que foi muito desafiador para você, essa virada de chave, mas é desafio em todos os sentidos, né? Porque não é que nem um chefe ou um cozinheiro que virou chefe, que depois virou restaurateur. Você está todo dentro do mesmo universo, né? Ali é a mesma... Você mudou tudo na sua vida. Hoje, se tivesse que fazer, você voltaria no mesmo caminho? Esse foi o que você decidiu? Com certeza. Com certeza. Acho que, nesse sentido, foi muito importante a minha carreira anterior também. Acho que ela deu base, fundamento para tudo isso que hoje eu falo. Imagina essas embalagens, já facilidade da valorização, exatamente, do branding. Essa embalagem, na verdade, foi uma coisa bem curiosa, assim, porque eu sou muito ligado nisso, porque como eu trabalhei muitos anos como designer, então eu curto a parte de processo, de como é feito a faca da caixa, a logo. Então a gente fez um projeto de rebranding agora da nossa logo. E hoje a gente come com os olhos, né? Não adianta. Você olha e uau. E aí eu viajei, fui para Miami e por acaso em Miami fui visitar uma padaria, uma confeitaria vegana que tinha ganho o prêmio de melhor croissant de Miami. Melhor croissant de Miami foi ganha por uma... Você pode concorrer ao melhor croissant, inclusive. Tem que concorrer. Sobral, vamos ativar isso aí, Sobral. E aí eu tive lá, gostei, mas achei o meu croissant melhor, porque eu acho que a gente tem um blend de gorduras nacionais. Eu acho que, pelo que eu provei dela,
Parece que é uma gordura italiana vegetal que deixa uma sensação, né? Você está falando de sensação, de textura. Então ela deixa uma sensação no céu da boca. Comida tem que ser incomoda, sensorial, sem dúvida. gente. Ela tem que despertar todos os sentidos, Sem não dúvida. adianta. Então eu percebi muito isso. E aí uma coisa que eu tirei de lá, além das... É lindo, eles têm produtos maravilhosos. É uma pessoa até que eu conheci e admiro bastante. Está fazendo um trabalho super legal lá nos Estados Unidos, lá em Miami. Mas a caixinha dela de croissant, eu guardei. E aí trouxe para cá e fiz a faca igual. Que é uma faca, né? A faca, quer dizer, a maneira como ela fácil, funciona... fácil de tudo abrir. fácil. Lembra o E aí- Normalmente dá uma também, né? trabalheira se abrir uma caixa Lembra dessas. E aí- negócio também, né? Foi Aí isso, você fala, é. caramba, qual fecha de primeiro? Qual é a aba que vai Mas aí fechar? foi um pouco isso, assim, essa Bem observação legal. que eu fiz, eu trouxe ela, a gente fez a faca igual, mandei fazer na gráfica com a nossa, aí mandei fazer com a nossa E é bem logo e tal. prático, né? Ele foi Super usado prático. até no nome, né? Porque Teva. E Teva Pra significa... quem não conhece, é. assim, cara, ele esqueceu de botar o R. Não é Mas sabe, possível. mas Teva significa natureza, tem um significado Que também. bárbaro. E tem o significado, é uma palavra hebraica, que tem o significado natureza. Teva. E além disso, porque eu pesquisando sobre, na época, nome, é uma coisa super difícil, pra você conseguir registrar, e é super difícil. Marcas e patentes. Exato. E aí eu na época, pesquisando como é que era natureza, vegano em hebraico, cheguei na palavra tivoni. Tivoni. Só que eu não achei muito sonora, eu não achava legal. E aí descobri que Teva Natureza. era natureza. E Teva também é uma marca de sandália e um laboratório, então é muito conhecido mundialmente. Então é uma marca curta, sonora, fácil de lembrar, bonita. Bonita. O E- desenho da letra e Teva aí- é bonito. E aí foi isso. E tem um outro significado muito legal que até muitos israelenses não sabem, e tal, que significa deixar uma marca. Então, porque as palavras vêm de radicais no hebraico e elas têm significados às vezes mais antigos. Sim. E aí era um significado que eu descobri pesquisando e eu achei muito legal, porque tem a ver com essa coisa da gente querer deixar um legado, uma marca positiva no planeta, de ter toda essa consciência socioambiental, de fazer o impossível, né, que você estava falando dessa coisa da gestão. E realmente, já é desafiador você ter um negócio gastronômico no Brasil. É muito desafiador em todos os sentidos. No Rio de Janeiro, talvez mais ainda. Manter ele saudável do ponto de vista né, Manter o financeiro. negócio saudável Manter ele saudável mesmo. e, ao mesmo tempo, ter essa preocupação de dar água para o cliente. Ou seja, a gente não tem receita vendendo garrafa PET de água e não gera o lixo, mas também não tem a receita. São muitas pontas para pensar. Imagina. Né? E aí agora Pra você juntar. chega lá no Teva Deli, você vai comprar qualquer produto para levar, você leva embalagens biodegradáveis e compostáveis que tem um custo muito maior daquela O que embalagem você de plástico. considera fundamental hoje é, primeiro, para uma pessoa que vira a chave como você virou, e quem quer entrar nesse mundo, que já é, por exemplo, um vegano, e todo mundo acha assim que a comida vegana é cara para você fazer em casa, comprar os insumos, comprar os ingredientes. E, na verdade, não é. Né? Agora que eu fui descobrindo aos poucos, quando a gente soube que eu ia te trazer, quando a gente marcou você aqui, eu comecei, gente, não é tão difícil, grão de bico não é caro. Entendeu? Você vai fazer uma super pasta de grão de bico, vai botar cheiro verde, vai fazer um sanduíche sem glúten, que eu como pão sem glúten. Assim, é uma delícia, eu levo isso muito para praia. Faço atum, não vou usar com queijo cottage, mas, pô, de repente vou pegar até um requeijão vegano. Adoro os requeijões veganos, misturo com atum e cenoura. Então, tem N coisas saudáveis que você pode preparar em casa e fazer que não são inacessíveis. Esse é um pouco um mito com relação a preço. Isso depende. É que nem o orgânico, a mesma história. Se você vai no mercado comprar orgânico, é uma coisa. Se você vai na feira de orgânico, você tem contato com o produtor, é outra. E é a mesma coisa, depende do produto que você está falando. Se você está consumindo grande quantidade de cogumelo shiitake a R$45, R$50 o quilo, isso ainda é barato, porque se você for olhar uma bandejinha, custa 20 e poucos reais no exatamente. mercado. Então depende, acho que é relativo. Quando você volta um pouco para trás. Mas não e pode conta- ser um empecilho e- você achar que é caro, porque não é. Tem Se N você formas come os de comer alimentos, vegano. né, mais integrais possíveis, menos processados, menos embalagem na sua casa, é a melhor coisa que você faz. Menos melhor... embalagem, Quanto menos falou embalagem, melhor. Se você consegue ter esses alimentos. É claro, eu sei que as pessoas são ocupadas, as pessoas não têm tempo de cozinhar, mas até hoje você tem mais alternativas dos mercados mesmo, tem opções. A gente hoje oferece opções, a Deli é exatamente isso, para oferecer opções que sejam para pessoas que moram sozinhas, que querem comer alguma coisa e não querem cozinhar, com uma diversidade legal. Porque quando você mora sozinho ou sozinha, você às vezes não tem... Você vai comprar o quê? Um monte de coisa e vai ficar sobrando meio brócolis, vai sobrar meia... Exatamente. sei lá, E meio vai repolho. sobrar, você mora Aí vai só, sobrar, vai você não vai sobrar. usar. Então, esse é um desperdício. ponto interessante, assim, de que não acho que seja mais caro, acho que depende do que você está
do que você está fazendo e nem mais difícil. Eu acho que depende muito da sua vontade de fazer. E aí, para concluir o que você me perguntou, eu acho que assim, qualquer processo que você faça, profissionalização. Isso é o mínimo dos mínimos. As pessoas hoje, a gente estava falando, elas esperam mais de um negócio como o meu do que talvez esperassem no passado, no sentido de que não basta ter um prato de comida, tem que ser bonito, tem que ser gostoso, Tem que ter sabor. tem que ter né, essa estética, Aroma. sabor, tem que ter tudo, tem que ter um serviço profissional. Então não adianta você achar só que cozinha bem e que é isso aí. Você tem que se cercar, você tem que entender que abrir um negócio gastronômico depende do teu negócio. Claro, se você vai receber pessoas é uma coisa, se você vai ter um delivery é outra. Mas ainda assim, mesmo com delivery, você vai lidar com crítica, você vai lidar com o problema do entregador, você vai lidar com uma série de outras questões relativas à logística. Mas é isso, se profissionalizar e ter, eventualmente, pessoas que te completem nas áreas que você não consegue fazer. E na gastronomia vegana, essa virada de chave, o que é premissa para essa gastronomia dar certo no dia a dia? Eu acredito assim que primeiro é a gente focar nos vegetais, entender que eles são a maior fonte de inspiração. Então, essa é a minha linha. Eu não sigo a linha dos ultraprocessados, dos análogos de carne. E nada que E- seja impossível. Você mesmo falou, se eu tiver que ir a um churrasco, meu amigo está fazendo picanha. Sim, Eu vou lá exato. passar no mercado, vou comprar um Exato. processado, um hambúrguer lá. Porque essa de dimensão, vegetais. essa dimensão social ela não pode ser negligenciada. Você tem que, de vez em quando, flexibilizar, pedir um hambúrguer. Faz parte. Isso aí faz parte, um hambúrguer vegetal mais processado numa ocasião, mas isso é o mínimo. Mas profissionalmente eu acho que é isso, é se capacitar. Eu acho que hoje existem alternativas de cursos de gastronomia, como você estava falando. Você também pode ser autodidata, desde que, obviamente, você se complemente nas áreas que você não é bom. Então, você quer ter um restaurante, é difícil você ter um restaurante sozinho, é um desafio. É um desafio em todo sentido, para qualquer pessoa, mesmo vegano ou não vegana. Você abrir um negócio gastronômico é burocracia, é uma série de desafios. Hoje você tem mídia social, você tem que divulgar, você tem que responder, você tem que... Você tem N O trabalho variáveis. só aumentou. Só aumentou. Então, eu acho que é muito por aí. Eu acho que se capacitar é número um, porque antigamente as pessoas acreditavam que bastava ela fazer algo pela filosofia, Já que estava já resolvido. estava bom. Exatamente. E, Já era o só porque suficiente. eu sou vegano, eu estou fazendo coisa para vegano e está tudo bom, está tudo certo. E não é. Se você quer realmente ter um negócio profissional e longevo, E você resistiu você aos tem que- desafios todos no início. e acreditei agora no novo negócio. Né? E É tá, isso. vai vir um terceiro, quarto, a gente Com vai te certeza. receber aqui novamente. E foi bom a gente falar sobre essa gastronomia, desmistificar isso. Falar, porque para muita gente é realmente um tabu. E aí eu vejo essa mesa aqui com tudo que eu comi, porque hoje eu comi bem. Foi eu que comi esse meio coração, fala a verdade. Ainda bem que eu não trouxe sanduíche de coração. E Ia eu vou trazer- comer Jesus meio amado. brownie, pronto. Vou Jesus ficar meio- trazer. amado, a pessoa chegou meio, eu tô olhando, será que fui eu mesmo? Uhum. ia trazer o sanduíche de coração e o lox de Não, mas cenoura. você sabe, Mas aí vocês vão agora lá, eu vou ao vocês vão lá Teva provar. mais do que nunca nessa adere, vou conhecer, porque eu quero que meu marido vire mais adepto dessa gastronomia, inclusive, que eu não estou falando da saudável, da vegana, que exclui a proteína animal realmente. Vou falar isso com ele, porque dá vontade. Quando você prova, você fala, cara, como é bom. Tem açuquinha, tudo bem, mas não tem proteína animal. Eu vou fazer um pouquinho por mim e pelo mundo, né? Pelo nosso planeta. Sem dúvida. Parabéns, Daniel Veron, Obrigado, porque Brasil. antes eu te receberia para criar a logo, para falar da logo, como é que é o processo criativo. Agora ele está falando de comida vegana. E processo criativo, né? Exatamente, É, tudo porque junto e junta os dois, misturado, exatamente. exatamente. É uma- Hospitalidade, falamos de Muita tudo coisa. aqui junto e misturado. Parabéns para você. Realmente incrível ver a sua mudança. Parece que foi ontem que essa pessoa continuou essa cara de 20. Né? Maravilhoso. É a dieta estritamente vegetariana que me ajudou nesses anos também. Né? E nossos ouvintes do Gastronodicas, por favor, apareçam no Teva, porque vale a pena. Eu comi aqui o melhor brownie, croissant. A Paula Pranini vai ficar bem chateada comigo. Mas esse croissant aqui tá podendo. Esse pão de queijo, eu tô chocada. Inacreditável. Só faltou provar lá o cogumelo, mas essa ricota aqui eu não vou te dar. Tá bom. Eu vou levar para casa. E Até vou- porque já foi mais da metade. Né? Já foi. Obrigada, Daniel. Obrigado Foi o seu a vocês. primeiro programa Obrigado, de um prazer. 2024. Estou Valeu, Daniel. feliz
que a gente conseguiu aí mais uma vez fazer com que essas pessoas pelo menos experimentem, que como a gente falou desde o início, a comida vegana não é um processo de exclusão, é um processo de inclusão. E se um diazinho você ceder o seu organismo para provar essa comida e consumi-la, vai fazer menos mal para o seu organismo e para o planeta, né, É Lacerda? isso, com certeza. Obrigadão, Daniel. Obrigado a Obrigada, vocês. Prazer Daniel. estar aqui. Um beijo. Eu e Marcos Lacerda esperamos vocês aqui no Gastronodicas. Vamos pensar até quando que esse moço vai tirar férias. Mas em fevereiro, com certeza, a gente está aqui. Tchau. Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.